Se eu tenho deficiência de vitamina D, eu tenho dificuldade, primeiro, em liberar a insulina do pâncreas, porque ela depende da vitamina D. E, a nível de receptor, eu tenho dificuldade dessa insulina atuar. A pessoa que tem deficiência de vitamina D3, ela desenvolve resistência insulínica. E a resistência insulínica é por onde começa tudo. Eu tenho resistência insulínica, eu aumento a insulina tentando sobrepujar essa resistência, o meu pâncreas fica cansado, chega uma hora que ele não produz mais o suficiente para isso, então a minha glicemia sobe no sangue e eu desenvolvo diabetes. Muitos anos antes de eu ser diabético, eu desenvolvi resistência insulínica. E a razão da resistência insulínica é pela deficiência da vitamina D. Então quem tem a vitamina D muito baixa tem uma predisposição a, eventualmente, desenvolver diabetes. Se você tem baixa de vitamina D, você tem deficiência de ácido clorídrico no estômago. Se você tem deficiência de ácido clorídrico no estômago, você não absorve uma série de minerais, incluindo, por exemplo, o zinco, que é o mineral mais concentrado no sistema nervoso central, que contribui na produção de neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, a acetilcolina, o GABA, a serotonina. Então, se eu não produzo bem a dopamina, se eu não produzo bem a serotonina, eu desenvolvo depressão. Eu tenho depressão que é mais dopaminomimético e eu tenho que é mais serotoninomimético. Eu tenho depressão que depende mais da deficiência de dopamina e eu tenho depressão que depende mais da serotonina. E esses neurotransmissores são direta ou indiretamente dependentes da presença da vitamina D. Então você vai vendo como isso aí vai causando tudo, né? A vitamina D, ela controla a tight junction. O que é isso? Quando você engole uma coisa, ela continua fora do seu corpo. Ela só entra no seu corpo quando ela for absorvida. Então no intestino, lá no intestino delgado, tem uma célula chamada enterócito. E o enterócito fica assim, um ao lado do outro, um ao lado do outro. E se isso aqui abrir, a comida entra, sem ser digerida e vai para o sangue. A vitamina D ajuda a segurar isso aqui. Isso chama tight junction. Ela ajuda a segurar isso aqui. Então não tem leaky gut syndrome, não tem hiperpermeabilidade intestinal. Porque se as minhas células lá fizerem isso e vazar para dentro do sangue, cai uma proteína estranha. Eu crio um corpo contra aquela proteína. Por azar meu, aquela proteína tinha uma cadeia de aminoácidos parecida com a da minha tireoide. Agora que eu criei um anticorpo contra aquela proteína estranha, eu crio um anticorpo contra a tireoide. Aí eu vou desenvolver tiroidite de Hashimoto, porque eu tenho a deficiência de vitamina D, a doença autoimune. Então as doenças autoimunes estão relacionadas com isso. Isso chama homologia estrutural ou mimetismo molecular. Eu criar um anticorpo contra uma proteína e acabar atacando uma no meu corpo que é parecido com aquela sequência. Se eu adquirir um fungo, e esse fungo, eu com altos níveis de vitamina D, esse fungo não vai para frente. Uma candidíase sistêmica. Agora, se eu tenho baixo nível de vitamina D, eu tenho baixo nível de catalicidinas. Se eu tenho baixo nível de catalicidina, esse fungo vai florescer e ele vai predispor ao câncer. Tem muitos cânceres que têm como a fisiopatologia a produção de fungos. Então, você vê que ela interfere em tudo quanto é lugar. É a substância mais efetiva que tem, como uma substância só. Se você perguntar, me diga uma só, eu diria a vitamina D. E é muito barato, entendeu? Mesmo se você for suplementar, o preço é muito barato. É mais barato que água, pra você ter uma ideia. Quando você tem deficiência da vitamina D3 quando criança, você fica com as pernas tortas igual a do Garrincha. Isso chama raquitismo. Quando você tem a deficiência da vitamina D3 e você já é adulto, você tem a chamada osteomalácia. O que é a osteomalácia? O meu osso está inflamado. O periósteo, que é a camada que cobre o osso, está inflamado. Então, se eu apertar, dói aqui, se eu apertar, dói aqui, se eu apertar, dói aqui. Qualquer lugar que eu apertar, dói. E o paciente chega no consultório e fala assim, doutora, eu tenho uma dor profunda nos ossos. Essa dor profunda nos ossos é característica da deficiência da vitamina D3.
e que é confundida muitas vezes no consultório com a outra manifestação que é a fibromialgia. Então, geralmente, o paciente é rotulado de fibromialgia. Só que ele começa a tomar vitamina D3 e a fibromialgia dele cura. Porque, na realidade, ele tinha osteomalácia, que é um diagnóstico difícil, ele é fácil de ser diagnosticado, mas isso não é conhecido totalmente. A maioria dos médicos não trabalham com essa doença, isso não vem na cabeça deles, porque isso antigamente não era comum, hoje é comum. Então, uma pessoa que reclama para você que tem dor em todo lugar que aperta e que essa dor é profunda, parece que ela vem do osso, ela está com uma doença chamada osteomalácia. Então, quando você está em fase de crescimento, você tem raquitismo, os seus ossos entortam. Quando você já tem os ossos no tamanho que vão ser, e você tem deficiência de vitamina D, você tem então a osteomalácia, que é essa inflamação do periósteo, e com diminuição de cálcio. Esse cálcio sai do osso e adivinha para onde que ele vai? Ele vai para a válvula cardíaca, ele vai para a coronária, ele vai para a carótida, ele vai para a aorta e ele forma placas de ateromas. Então, a pessoa que tem níveis adequados de vitamina D, ela está prevenida contra doenças cardiovasculares, contra derrame, contra infarto do miocárdio e etc. Porque a vasculatura não está impregnada com cálcio. Porque a vitamina D ajuda a absorver o cálcio e a vitamina ajuda a segurar esse cálcio no osso, junto com a vitamina K2 e junto com o magnésio. Pode ser um assunto de um outro programa isso, para a gente conversar.